os ateliês em Reggio Emília e a sua importância para a condução do processo de inspiração. Para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão se inspirando, para aqueles que estão começando a perceber o que é uma experiência de escola que nós chamamos hoje de Reggio Emília. Os ateliês são espaços ricos em materiais, ferramentas, pessoas, técnicas, profissionais e tudo isso contribuindo para o processo de visibilidade àquilo que o mundo oferece. Acho que educador brasileiro tem uma certa dificuldade de entender um pouco desse processo. E por que nós temos essa dificuldade? Porque na nossa formação generalista, nós somos educados para nos tornarmos educadores, fazedores de tudo, resumindo de maneira bem simples. E quando nós chegamos numa experiência de Reggio Emília, numa escola inspirada nessa experiência, nós encontramos a figura do atelierista, esse atelierista parece que precisa ser colocado numa gaveta e a gente já coloca ele como, é o professor de arte, é o professor de educação artística. Mas não, isso é reduzir demais e isso é absolutamente contrário à ideia do atelierista em Reggio Emília. O atelierista é de verdade alguém dotado de capacidade técnica, profissional, filosófica, criativa, artística, com infinitos recursos de toda a natureza, mas, sobretudo, com essa postura de permitir que a criança faça o protagonismo da sua própria construção. Lembrando que nós já conversamos nessa formação enorme a respeito disso. O professor não atrapalhar o desenvolvimento da criança. E uma ideia que eu acho interessante do ateliê é que o ateliê não funciona como um recipiente de técnica. O ateliê não funciona como um recipiente onde o aluno vai e eu vou ensinar mosaico, o aluno vai e eu vou ensinar pontilhismo. Não é isso. Toda vez que a criança vem no ateliê, eu ensino uma técnica e ele domina tudo. Não. Essa é uma redução que não existe em Reggio Emília. O ateliê é um laboratório, é um espaço de pesquisa, um espaço de descobertas. Cada criança pode fazer a sua descoberta, a sua pesquisa ao seu desejo, mediante aquela projetação, mediante aquela intenção, mediante todas aquelas situações propostas pelo professor. Isso também se une à ideia de que as crianças podem mudar de posição a hora que elas quiserem. Então, uma criança pode entrar num ateliê completamente preparado para fazer um determinado trabalho e ali ela recriar, dar outra forma, outro direcionamento, porque o sincrônico e o diacrônico andam juntos, intercruzando, intercalando o tempo todo. E é esse cruzamento que vai se modificando, se modificando, se modificando e ampliando, que torna a criança capaz de, num ateliê, fazer outras propostas, fazer outras possibilidades. E aí entram duas coisas interessantes que nós já conversamos aqui. A formação do professor só pode acontecer em serviço. E aí Loris Malaguzzi diz, palestra não forma professor, né? O que forma um professor, um educador, é ele em serviço estar construindo, se desconstruindo, edificando, se desmoronando e, sobretudo, percebendo para onde é que as crianças estão levando ele. Ok. Mas, ao mesmo tempo, esse atelierista que acompanha esse processo educativo de uma criança, ele precisa ter essa sensação de que ele ajuda e não atrapalha, de que ele está presente, mas não pode ser onipresente. E o espaço da criança de descoberta de novas possibilidades precisa ser garantido. Caso contrário, a criança passa a ter todos os recursos, como existem todos os recursos nas escolas de inspiração Reggio Emília, mas sem o recurso mais importante deles, que é o espaço de criação, o espaço de construção e o espaço de cada criança. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro.